Você já se perguntou qual sua estação preferida? Estive pensando nisso nesses últimos dias, já que o clima tem sido muito agradável. E sim, minha estação preferida aqui em Rondônia é o outono. Aqui no outono chove, mas as chuvas não são tão intensas como no verão. O sol brilha e ilumina tudo com perfeição, mas não é tão quente como na primavera. No outono temos as primeiras frentes frias. Sopra um vento muito agradável, mas a natureza ainda está bem verdinha, ao contrário do inverno aqui, quando esfria, porém tudo está seco e palha por causa da estiagem. Tenho buscado reclamar menos e aprender mais com as constantes mudanças de estação. Tem épocas realmente difíceis aqui, ora muito seco e quente, ora chuvoso e muito úmido. Mas isso não é só uma dificuldade minha, não é mesmo? Todos os lugares do mundo possuem climas que variam entre os mais agradáveis e os mais penosos. E que bom que Deus fez assim. Sempre lembro da sensação maravilhosa que sinto quando começa a cair os primeiros pingos de chuva depois de 60, 70 dias de estiagem. São as dificuldades que tornam mais doces as alegrias. E por falar em doce, gostaria de compartilhar com vocês uma receita muito gostosa de um bolo de frutas. Ele é muito fácil e rápido de fazer e vão poucos ingredientes. Além disso, esse bolo não tem glúten, não tem lactose e também não tem açúcar. Então, se você tem algum problema com esses ingredientes, você vai poder comer sem culpa. Obviamente que se você tem um problema sério com diabetes ou resistência insulínica, talvez teria que consultar o seu médico, porque ele vai algumas frutas. E as frutas também precisam ser consumidas com moderação para quem tem esse tipo de problema. Mas vamos para a receita. Nesse bolo nós vamos utilizar 3 ovos, ovos inteiros, gema e clara. Depois vamos acrescentar ali no liquidificador 2 bananas médias, bananas nanicas ou caturra. Depois disso vamos acrescentar uma maçã inteira sem cascas. E guarda bem essas cascas que depois eu vou ensinar vocês a secar ela para usar em chás. Coloque uma pitadinha de sal, como ali na colherzinha de café que eu mostrei, e coloque para triturar no liquidificador. Bata bem até essa massa ficar cremosa. Depois disso, acrescente 50 ml de um óleo vegetal da sua preferência. Bata mais um pouquinho e já vamos colocar a farinha de aveia. A aveia é a única farinha que vai nesse bolo e vai apenas 1,5 xícaras. Uma xícara de 240 ml. 1,5 xícaras de aveia, que eu coloquei em flocos grossos, porque no liquidificador ela vai triturar. Colocando ela inteira, você acrescenta mais fibra a esse bolo. Bata bem até triturar essa aveia e depois acrescente uma meia colher de café de canela em pó. Aqui eu usei uma colher de sopa, mas só para vocês terem noção da quantidade. Aqui eu coloquei uma colher de fermento em pó bem generosa, porém eu indico vocês a colocarem as frutas primeiro, misturar bem com a colher e por último mesmo colocar o fermento. Aqui eu bati um pouquinho no liquidificador depois que eu coloquei o fermento, mas o ideal é vocês colocarem a fruta, mexer com uma espátula, depois colocar o fermento e também mexer com uma espátula, tá ok? Uma indicação para vocês, assim a massa fica mais fofa, cresce mais. Eu acrescentei meia xícara de uvas passas lavadas e meia xícara de maçã picadinha. Você também pode usar no lugar da maçã frutas cristalizadas. Não é tão saudável quanto a maçã picadinha, mas eu também experimentei com frutas cristalizadas e fica muito gostoso. Mexe bem e coloca na forma. Só que como esse bolo ficou muito bom, ele foi devorado em poucos minutos, não consegui mostrar para vocês o resultado final direito. Então eu fiz novamente a receita e coloquei numa forma de pudim. Aliás, preciso comprar uma forma de pudim nova.
Leve ao forno pré-aquecido a 200, 230 graus. 30 a 40 minutos. Faz o teste do palitinho. Às vezes o palitinho vai voltar meio úmido, mas é por conta das frutas. Mas preste bem atenção, tenta colocar algumas vezes e perceba. Se ele estiver mais sequinho, ele está pronto. Eu acredito que entre 30 a 40 minutos, dependendo da temperatura, ele vai ficar ótimo. E prontinho. Depois eu vou mostrar o resultado final para vocês. Agora eu vou ensinar para vocês como eu seco as cascas da maçã. Bom, primeiramente é preciso higienizar bem a maçã, tá? Eu costumo colocar a maçã na água com bicarbonato de sódio. Com as cascas higienizadas, eu coloco ela ali no fundo da cestinha da air fryer e posiciono bem elas ali dentro, um pouco longe uma da outra, e vou para air fryer para ela poder secar. Você pode fazer esse procedimento também no forninho a gás, tá bom? Mas é preciso ficar sempre observando para não passar do ponto. Aqui na air fryer eu coloquei 10 minutinhos a uma temperatura de 160 graus mais ou menos. Mas eu abri umas 2 vezes para dar uma conferida. Como vocês podem observar, as cascas ficam num tom marronzinho. É normal, ela não queimou, ela só escureceu bem. O ponto é quando você pega e amassa ela quebra. Ela fica como se fosse bem crocante, sabe? E docinha, é muito gostoso. Ali depois eu fui pegando e fui quebrando ela para colocar ali no recipiente e depois utilizar para fazer chás ou aromatizar outras bebidas. Nesse chá eu utilizei a erva doce e depois coloquei um pouquinho das cascas de maçã. Claro, a erva doce ela é bem forte, ela puxou um pouquinho mais o gosto. Talvez agora eu usaria menos erva doce ou colocaria uma outra erva que tenha um sabor mais suave, porque a maçã tem esse sabor suave no chá. Então não pode colocar com um chá muito forte, porque daí ele vai se sobressair e você quase não vai sentir o gostinho da maçã. Agora sim, um chazinho e um bom bolo para a gente aproveitar as nossas tardes de outono. Eu tirei o bolo da forma para ficar mais bonito. Esse bolo é bem simples, vão poucos ingredientes e fica bem saboroso. É claro que se seu paladar estiver um pouco viciado no açúcar, você não vai sentir ele tão docinho. Porém, as passas e a fruta cristalizada ou a maçã dará um sabor ainda mais adocicado. Mas se você não quiser colocar, também não tem problema. Você pode também utilizar umas 3 colheres de mel, vai dar um sabor ainda mais adocicado. Eu sou uma formiguinha, porém esse bolo me satisfez muito no doce. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui um comentário carinhoso para nós. Se você fazer essa receita, volte aqui também e deixe nos comentários como ficou. E aproveitem aí essa gostosura. E para finalizar o vídeo, vou deixar para vocês algumas cenas de um arco-íris lindo que apareceu esses dias aqui em casa. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima!